E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa executivo. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante, mentor de liderança, escritor internacional. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pod na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, nas cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre meios alternativos de resolução de conflitos. Olha que tema bacana e importante, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Alan Franco. Ele é CEO da Franco Souza Advocacia, advogado trabalhista e palestrante. Doutor Alan, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa e novamente, né? Já tá virando sócio aqui da gente aqui, ó. É sempre um prazer, Cláudio. O seu convite, para nós, é uma honra. E, poxa, eu tenho certeza que você vai contribuir com a nossa audiência. É um tema importante de se falar, de se discutir.
né? E você tem aí, você vai apresentar até um case aí durante o nosso bate-papo. E o pessoal fique aí à vontade para poder enviar comentários e perguntas, né? Aproveitar aqui o Dr. Alan, que não é sempre essa oportunidade. Sem dúvida, que a gente puder colaborar certamente será um prazer. Legal, mas fale novamente um pouco mais sobre você, sua carreira, até chegar ao escritório advocacia, né? Sim, sim. Bom, primeiramente, mais uma vez te agradeço pelo convite, Rede Alto Tietê, para nós é sempre um prazer, uma honra. Queria agradecer também aos seus apoiadores, seus patrocinadores que têm investido nesse projeto tão bacana, né? Então, parabéns pelas iniciativas. Temos acompanhado todos os programas, muito legal. E meu nome é Alan, sou advogado trabalhista há 15 anos. Eu era funcionário público. Só 15 anos, né? Logo ali! Parece que foi ontem, né? Mas eu fui durante 9 anos funcionário público. Graças a Deus saí pela porta da frente, mas já tinha a intenção de advogar. Mas advogar para empresas. Então eu passei um período da minha carreira advogando como advogado corporativo. E aí, amadurecendo, pegando bastante experiência. E hoje o nosso escritório fica aqui em Guarulhos, na rua Dona Olinda de Albuquerque, 217, na região de Guarulhos. E o nosso foco é atendimento de empresas, né? Eu sou pós-graduado pela USP em Direito Tributário, trabalhista pela PUC, entre outros cursos de pós-graduação. Então, hoje nós temos aí algumas experiências que a gente compartilha, principalmente com RH. E a gente percebe que eu vim acompanhando aí o seu trabalho. Você tem um viés muito forte, uma grande aproximação com o RH das empresas. Isso faz toda uma diferença. Você entende as dores. Sim. Que se acontece quando o assunto é a parte jurídica e RH, você entende as dores, né? Não tenha dúvida. Acho que eu comecei minha carreira como advogado tendo um contato muito bom e muito próximo com o RH. Então, de lá para cá, não parei mais. Eu sou um entusiasta, né? Quando o assunto é pessoa, gestão, etc. Tal, eu sou um entusiasta. Eu, particularmente, gosto muito sou apaixonado pela minha profissão. Poxa, e assim, antes da gente entrar aí no assunto, você sempre tem assim, um olhar mais preventivo. Sim. Né? Ao contrário de muitas situações aí que o problema estoura e aí vai lá, resolve lá. Você já tem uma linha que você entende da importância do preventivo, não é isso? Não tenha dúvida. E tanto é que nosso escritório, essa demanda preventiva cresceu muito. Em torno de 60%, né, de novas procuras, justamente porque o RH tendo essa consultoria, essa aproximação com um jurídico descomplicado, né? Acho que a ideia principal é essa. Traduzir, porque o direito ele é muito conceitual, né? Principalmente o direito do trabalho. Então, acredito que essa relação, quando bem ajustada, é sucesso. A gente tem colhido bons frutos. E é um tema muito interessante, porque eu recentemente estive aqui, falei sobre as tendências de 2025, né? E, de fato, essas tendências vêm se confirmando, né? Uma alta nas ações trabalhistas. E, quando a gente fala de ação trabalhista, é um dos meios de solução de conflitos, né? Então, nós temos outros focados principalmente na questão preventiva, né? Na forma de lidar com determinados problemas. Isso, para nós, tem sido um diferencial muito grande, né? E aí a pergunta inicial é, qual é o papel do RH nesse contexto, né? Qual é o papel do departamento jurídico nesse contexto? Então, a gente vai trazer essa resposta ao final, fiquem até o final para saber a resposta, mas, de fato, nós temos uma sociedade muito conflituosa, isso desde que o mundo é mundo, né? De fato. E aí já fica a primeira dica de uma literatura muito legal, que qualquer RH é acessível a qualquer RH, que se chama A Sociedade do Cansaço. É um livro excepcional, que ajuda a gente a entender um pouquinho do contexto atual. Esse livro foi escrito há mais de 15 anos, mas tem ele é super atual, é uma linguagem super moderna. Por quê? De acordo com o autor, a Sociedade do Cansaço ela é caracterizada por alguns pontos. O ritmo acelerado, a pressão constante, valorização da produtividade do sucesso, fragmentação da atenção, né? Desvalorização do tédio, da contemplação, um discurso e realidade que não se coincidem.
E é muito legal, porque quando a gente olha, por exemplo, para uma pauta do fim da escala 6x1, talvez o problema não esteja na empresa, talvez o problema esteja na sociedade. Então essa é a primeira reflexão para a gente encontrar talvez um background e trabalhar com isso. Esse é o pano de fundo. Nós temos uma sociedade que vive em ritmo acelerado por natureza. E muitas vezes o problema não está no trabalho, está na forma de viver, está na forma de conviver dessas pessoas que estão inseridas nessa sociedade. Esse autor é muito legal, super indico, né? E desde sempre o conflito é inerente ao homem. Sim. Né? Nós temos divergências de opiniões, valores, necessidades, momentâneas ou não, né? E para exemplificar um pouquinho dessa sociedade, na semana passada eu estava falando para um grupo, e um grupo de idade variadas, tal, e eu fiz uma dinâmica que talvez possa exemplificar um pouquinho dessa sociedade. E a dinâmica foi a seguinte: eu vou fazer um café para nós, e aí eu coloco o café no bule, depois eu coloco a água, coloco para ferver, depois eu sirvo o café. Imediatamente, boa parte do público balançou a cabeça fazendo assim. Eu falei, desculpa, vocês discordam da forma de eu fazer o café? Ela falou, não, é que... Não, desculpa, então eu vou fazer novamente o café. Vou colocar água para ferver. Aí outro grupo começou a concordar. Moral da história. O que está certo? Café na água ou água no café? Era um público de idades variadas, mas cada um tinha um princípio, uma forma de ver, a forma de fazer café. Uma coisa cotidiana, uma coisa normal, mas veja, naquele grupo não houve consenso. Portanto, podemos chegar à conclusão que se para fazer café a gente não consegue chegar a um consenso, imagina problemas mais delicados. É verdade. Então essa dinâmica reflete um pouco dessa sociedade, que não existe unanimidade política, sexual, raça. Então nós vivemos hoje... Time de futebol! Principalmente time de futebol. Então a ótica de cada um, ela é muito personalíssima, né? Exato. Então a gente que lida com pessoas, precisamos entender como que essa sociedade evolui. E esse autor traz a sociedade do cansaço, é um tema muito sugestivo, né? Porque de fato as redes sociais, todo mundo tem a sua felicidade que é inabalável. Todos nós vivemos a dinâmica do dia a dia, etc. Tal. Mas nós temos visto que a demanda judicial tem subido. Ou seja, como eu disse inicialmente, a forma de lidar com os problemas não tem passado por meios alternativos. Parece que a sociedade encontrou, principalmente quando a gente fala no aspecto trabalhista, a sociedade só tem uma forma de resolver o problema, que é judicializar. Exemplo disso é que 35 milhões de novos casos em 2024, ou seja, tivemos um aumento de 9,4% das demandas trabalhistas. Uau, 9,4% de aumento? De aumento, quase 10%, ou seja, 35 milhões de novos processos. Sim. Né? Então a gente vê que é uma sociedade que tem foco apenas em uma solução de conflitos. Para a empresa isso não é bom. A empresa precisa ter mecanismos e formas alternativas de resolver conflitos, né? Então, assim, aí eu fui pesquisar qual que é o tema que foi mais demandado nessas 35 milhões de ações. Rescisão de contrato. Ou seja, a pessoa passa um período dentro da empresa e na hora de sair, ou a pedido do empregador ou a pedido do empregado, há algum tipo de problema. Então, nós tivemos mais de quase 15 milhões de processos envolvendo rescisão de contrato. Certo. Mas a Justiça do Trabalho deveria ser a última instância, a última fase nessa questão de alternativa de resolução de conflitos, né? Por quê? A gente tem um terceiro que vai decidir por nós. Isso, de fato, acaba sendo relativo. As nossas orientações para os nossos clientes são sempre a conformidade, o compliance, né? Então, isso tem ajudado, de fato, as empresas
resolverem os problemas mesmo na Justiça do Trabalho, né? Que a gente chama tecnicamente de heterocomposição, ou seja, um terceiro vai resolver para dizer quem tem razão ou não, se é a empresa ou o trabalhador. Veja, geralmente essas decisões do judiciário são compostas por sentenças, né? Então foram mais de 33 milhões de sentenças, ou seja, um terceiro dizendo como aquela questão será decidida, né? E aí tem outras formas de solução, por exemplo, a autocomposição, né? Ou seja, as partes se entendem. E no Brasil isso é pouco fomentado, isso é pouco difundido pelas partes. E nós temos um diferencial no escritório. A gente fomenta isso, a gente discute todas as possibilidades de solução de conflitos, né? Exemplos de autocomposição, convenção coletiva, né? Então, o sindicato de um lado, o sindicato do outro, participam ali, as partes, né, representadas, e acabam chegando a um consenso sobre hora extra, intervalo, adicionais, etc. Tal. Mas também existe o acordo individual de trabalho, ou seja, eu, empregador, posso fazer um acordo individual, né, com o trabalhador. Então, a gente tem olhado com muito zelo, muito cuidado, orientado as empresas, justamente pensar de forma diferente. Sabe o que eu tenho notado, Cláudio? Uma coisa muito legal? Que algumas pessoas, principalmente de RH, já não tem mais aquele discurso, essa geração é complicada. Essa geração não quer trabalhar, essa geração... Por quê? Não adianta nada ficar achando que o problema está nessa geração A ou a geração anterior. Por quê? Nós temos boa parte hoje de companhias sendo assumidas por pessoas muito jovens, com ideias brilhantes. Então, o que nós pensamos? É hora da gente se adaptar a tudo isso e formar pessoas, formar culturas adaptadas. Por quê? E é muito interessante um conceito de direito, né? Porque sempre, tá? O direito ele acompanha os fatos, não é o contrário. Então, primeiro a sociedade muda, a sociedade evolui, etc. Tal, e aí o direito vai regulamentar, criar mecanismos para dizer certo ou errado, quais são as regras do jogo e por aí vai. Então, acho que passou também da hora da gente olhar com esse viés, né? Também é importante, sabemos que tem discrepâncias, etc. Tal, mas essa sociedade, ela é uma sociedade muito rápida, evoluiu muito rápido, né? Tecnologia, inteligência artificial, não tem, eu brinco que não tem para onde correr, a gente precisa se adaptar e pensar um pouco fora dessa caixa, né? Você bem no início da sua fala aí, quando a gente se fala de meios alternativos, você citou a questão aí de um terceiro, né? Seria ali um mediador, certo? Imparcial? Sim, sim. Nós temos as câmaras arbitrais, né? E por incrível que pareça, está previsto na lei, na CLT, tem previsão para isso, tá? A própria Justiça do Trabalho criou centros judiciários de composição, né, de solução de conflitos de cidadania, que é o famoso Sejusc. Ou seja, no Brasil nós temos 129 Sejuscs. Certo. Ou seja, são câmaras, são um braço do judiciário para atender essas pessoas e falarem, olha, que a vontade das partes aqui vai prevalecer. Tá. Então é um terceiro que não vai se intrometer, vamos dizer assim, né, não vai dizer quais são os termos do acordo, etc. Tal. Porém, como nós estamos no Brasil, e aí a gente tem que fazer aqui a meia-culpa, né? Tem muita empresa que acaba sendo desleal, faz um acordo muito além do que devia, etc. Tal. Então, a primeira recomendação, seja honesto. Se você procura uma câmara arbitral para fazer o correto, esse é o melhor caminho. Certamente será bem atendido, né? Então, por isso que existe um terceiro para preservar talvez a legalidade, para ver que aquele trabalhador não está sendo enganado. Mas é uma via muito interessante, tá? Só para você ter uma ideia, 37% dos casos, desses 33 milhões que eu comentei, foram resolvidos através de conciliação. 37%. Olha. Então nós temos um bom caminho a ser seguido, né?
Então, nem tudo é no judicial, nem tudo tem que ser de forma enrijecida, mas infelizmente ainda é essa cultura, né? E assim, é importante lembrar que nós, advogados, promotores, juízes, por lei, nós somos obrigados a fomentar a conciliação. Por isso que o juiz começa uma audiência perguntando se as partes conversaram sobre a possibilidade de acordo, né? Então, eu estou entendendo plenamente. Então, nesse papel aí de um terceiro, ele é um mediador, ele vai auxiliar as partes a chegarem a um acordo. Ele não vai decidir, certo? Ele vai só auxiliar, mediar para que os dois cheguem a um acordo. E aí você citou um outro, que é um outro meio que está relacionado à convenção coletiva. Qual que é o outro meio que você citou? Nós temos a possibilidade de, exemplo, uma questão que não está resolvida entre as partes, os sindicatos, certo, laboral, né, vão chegar a um entendimento, né? E ali é uma forma de composição. Tá? Ou seja, você citou o nome, acho que é autocomposição. Autocomposição, isso. Tecnicamente, nós chamamos de heterocomposição, quando um juiz decide, e a autocomposição, quando nós temos essa possibilidade, né, das partes conversarem, seja através do sindicato ou através de um acordo individual de trabalho, e por aí sim a gente consegue resolver a questão. Poxa, bacana. E você teria alguns outros meios para poder citar? Sim, sim. Uma coisa que eu percebo, Cláudio, que eu acho que é muito legal, a prevenção é um meio extremamente efetivo, eficaz para prevenir os conflitos. É muito importante que, quando a gente fala de conflito, e aí a gente tem até oferecido aos nossos clientes, né, algumas tratativas pontuais, inclusive com cursos dentro das companhias, dentro das empresas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção. Muito legal, viu? Muito legal. Poxa, então assim, dentro desse contexto, então, a prevenção ajuda muito o dia a dia aí das empresas, dos RHs. Facilita a vida, né? Facilita, sem dúvida. E aí tem que ter o papel de um bom advogado que tem essa percepção, o feeling de perceber ali as necessidades, as dores e atuar da melhor forma possível, até no sentido de você orientar, né, o que buscar e a quem buscar. Sem Poxa, dúvida. bacana. Isso faz todo sentido. Então, quer dizer, é a parceria RH com a área jurídica. Sem dúvida. Né? Não é para ser um contra o outro. Não, ao contrário. Né? É ao contrário, é parceria, contrário. tem que ter união ali. Essa relação ela é E jogo aberto também. O RH tem que ser aberto, né? Tem que ser sincero e honesto e correto pro advogado ter ali toda uma base para poder, né? Sim. Graças a Deus, até hoje eu nunca tive nenhum problema. Todos honestos, todos muito corretos. E a gente tem resolvido os problemas da melhor forma possível. Você tem algum caso prático que você possa contribuir? Olha, Cláudio, nós temos alguns, porque certo, infelizmente as empresas acabam sendo demandadas de todos os lados, de todas as formas, né? E a gente criou um método chamado gerenciamento de crise, né? Que é um método muito interessante, que esse método, ele busca entender o problema como um todo, não simplesmente pontual, né? Então, primeira coisa, a gente começa conceituando o que é crise, né? Eu acho que é válido pensarmos dessa forma, porque para esse contexto trabalhista, crise é tudo aquilo que sai da normalidade. Exemplo, a empresa que tem fretado, o fretado que não passa para pegar seus funcionários, a empresa que tem o restaurante interno, de repente tem um problema com o restaurante, banco que muitas vezes não processa a folha, N problemas que a gente substituiu pela palavra crise. Tudo aquilo que sai da normalidade, tá? Então, a gente traz um conceito com base na homeostase. A homeostase justamente traz a ideia do quê? Tudo aquilo que desestabiliza. Ou seja, nada fica de fora desse conceito de crise. Porque ninguém tropeça em pedras pequenas. As pedrinhas pequenas, geralmente, aquela pessoa menos atenta, menos cuidadosa, vai chutando para frente, e de repente lá na frente você tropeça num problema maior, numa montanha de pedras, né? Então acho que é válido pensarmos dessa forma.
Poxa, muito bacana. Aliás, já tem pessoa que já está comentando aqui, inclusive, tá, doutor Alan? Aqui o Vander Morales, ele tem uma pergunta aqui, mas nós vamos deixar para depois do intervalo. Segura aí, porque é muito importante a sua pergunta, Vander. E aqui a Cíntia Rodrigues, importante tema para debate. Olha que interessante, obrigado, né? Obrigado pela participação. Eu vou passar aqui alguns recadinhos e pedir o intervalo. E na volta eu venho aqui com a pergunta do Vander Morales. Perfeito. Tá certo? Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa, especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região. E a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, direito, gestão e negócios, engenharia e arquitetura, engenharia e indústria e educação e licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta! E hoje o nosso bate-papo é sobre meios alternativos de resolução de conflitos. E estamos aqui com o Dr. Alan Franco, CEO da Franco Souza Advocacia, advogado trabalhista e palestrante. Que, aliás, eu já assisti palestra sua aí, ó, top demais, viu? Bom, Vander, já vamos responder aqui a sua pergunta, tá certo? Fique aí, que é uma pergunta muito bacana e pertinente. Mas
Doutora, continue falando um pouco mais sobre o gerenciamento de crise, que você entrou um pouco no assunto, mas eu gostaria que você entrasse mais e concluísse esse assunto aí. Claro. O gerenciamento de crise, ele possui 3 condutas que eu acredito que quando o RH consegue colocar isso em prática, funciona muito bem, que é o conter, isolar e negociar. Vamos lá. São princípios que atraem uma responsabilidade para quem está à frente de uma companhia, de uma empresa, ou à frente de uma situação. Exemplo, conter. A gente procura dizer, em resumo, que é o controlar a situação, evitar que a crise ganhe um espaço físico, né? Exemplo, evitar a rádio peão, desinformação, distorção sobre a verdade. Ou seja, às vezes tem coisas tão corriqueiras que acabam saindo do controle ali do RH, acaba saindo, e depois aquilo se torna um assédio moral, enfim, uma questão judicial, né? Então, o primeiro pilar, a primeira conduta é conter o problema. Certo. Segundo, isolar. O assunto deverá ser restrito somente às pessoas que têm poder de decisão. Por quê? Vamos imaginar que determinado assunto venha ao RH, e aí eu vou exemplificar melhor, depois trazendo os casos práticos. Certo. Mas vem aqui um problema para o RH, e daqui a pouco, com todo respeito, mas o pessoal da portaria, o pessoal da terceirização está sabendo daquele problema daquele funcionário, ou seja, a gente não conseguiu isolar o problema. Né? E o outro é negociar, que eu acho que tem tudo a ver também com a visão do Vander, que eu acho que é muito legal a pergunta dele. Por quê? O negociar é colocar o plano de ação em prática, de forma clara e objetiva. Porque se eu tenho um problema, eu contive, isolei, e aí eu preciso ir para a prática, para resolver o problema. Né? E aí é muito legal que a gente pode pensar num RH radical. E o conceito, a etimologia da palavra radical não é extremo, é profundo. Então, o RH que entende que toda crise exige uma resposta rápida, e crise, como eu disse, é qualquer coisa que saia da normalidade dentro de uma companhia, ele precisa ser radical. Insisto nisso. Radical, a etimologia, a origem da palavra radical não é extremo, é profundo. Eu me aprofundo na situação, eu vou fundo em busca de uma solução. Quer ver um exemplo, Cláudio? Quais são os requisitos da configuração de um assédio moral? Nós temos, entre eles, a repetição, a intenção. Então, veja, se eu, RH, tomo conhecimento de um problema, não faço essa gestão de crise, conter, isolar e negociar, a primeira coisa, o primeiro requisito para configurar um assédio moral, que é a repetição dos atos, eu deixei passar. Então, é um exemplo clássico, de uma forma que esse método que a gente tem instituído, tem sugerido para os nossos clientes, tem funcionado. Então, a visão macro, radical, no sentido de profundo, de trazer soluções eficazes para determinados problemas, nesse caso do assédio moral, é não permitir que ele se repita. Tá? Já cortar o mal pela raiz. Vai direto na fonte, você tem que procurar soluções. Exemplo, tivemos um caso prático recentemente, onde foi necessário tirar a pessoa, entre aspas, vítima de um assédio daquele ambiente de trabalho. É a primeira coisa que você tem que fazer, evitar que o fato se repita, o fato se perpetue no tempo. Então, a gestão de crise é rápido. Imagina um hospital, não é à toa que tem a classificação, né? Emergente, urgente, você é classificado por pulseiras com cores, etc. Tal. Porque tem determinadas situações que exigem respostas rápidas, né? Sim, sim. É importante nesse contexto aí também, de repente, para auxiliar, ter um bom canal de denúncia, né? Nós vamos trazer um exemplo aqui Vai que o canal de denúncia falhou, não funcionou. Então vamos falar sobre isso aí então. Muito Mas bom. antes, então vamos responder então aqui a pergunta do Vander Morales? Vamos lá. Vamos lá? Vander, poxa, agradeço aí a participação, né? A boa construção da CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, pode diminuir os conflitos trabalhistas? Primeiro, não tem como deixar de agradecer a participação do Vander, uma pessoa que eu praticamente admiro muito, um professor de todos nós.
presidente do sindicato das empresas terceirizadas, tem know-how, aí tem gabarito para falar sobre convenção coletiva. Não tenha dúvida nenhuma. Eu acredito que a convenção coletiva é um dos meios muito efetivo, muito eficaz na construção de soluções alternativas. Insalubridade, tanto assunto que existem súmulas no TST, que pega muitas empresas ali no contrapé, pega as empresas, infelizmente, em situações delicadas, porque os fatos nem sempre são bem desenhados, e a convenção coletiva vem em boa hora. O Wander, ele tem um papel fundamental, inclusive na reforma trabalhista. Ah, é? O Wander, ele é reconhecido internacionalmente, uma pessoa excepcional pró-empresa, tem um olhar muito técnico. Então, eu não tenho dúvidas, Wander, que a construção bem elaborada, uma convenção coletiva equilibrada, que trate com bastante cuidado determinados assuntos, é uma ferramenta, tanto é da autocomposição, né, que eu mencionei, uma ferramenta inclusiva no aspecto geral, né, porque a convenção coletiva ela escuta todas as partes, né? Então, na minha opinião, sim. Poxa, Wander, agradecer aí a pergunta, a participação, também novamente a Cíntia aí também que mandou um comentário aí. E assim, aproveitem mesmo o Dr. Alan aí, mandem pergunta aí, pessoal. Aproveitem aqui o homem aqui. Mas, Dr. Alan, a gente estava falando então de assédio moral, e eu entrei um pouco na questão do canal de denúncia e você me colocou que teve uma falha aí. Seria um exemplo, é isso? Eu trouxe um caso recente agora, certo. de 29 de fevereiro, de janeiro. É um caso público, porém eu não vou entrar em detalhes, até para preservar eticamente as partes. Mas é um caso de transfobia, tá? E aí, uma das ferramentas que nós oferecemos aos nossos clientes são treinamentos de líderes, né? Por quê? Eu vou dar o exemplo aqui, contando resumidamente esse caso, para você ver a importância de um líder bem treinado. Sim. De um profissional bem treinado. O caso real, ele se resume ao seguinte: o trabalhador era proibido de usar o banheiro masculino, mesmo depois de transição de gênero. Ficou provado no processo que havia ordens para que um colega de trabalho o acompanhasse ao banheiro feminino. Havia comentários na empresa se o reclamante era menino ou menina. Não chamavam pelo nome social. Esse trabalhador fez 3 reclamações formais na ouvidoria da companhia, mas não obteve retorno. Em resumo, esse é o fato. Obviamente que o processo é um processo de 2023, desenrolou durante 2023, 2024, teve ali a decisão final, né? O resultado, tá? Eu vou pegar um fragmento do que um juiz, ele, com base na legislação, com base naquilo que a lei determina, acabou julgando o caso. O juiz disse o seguinte: na medida em que não foi proporcionado um meio ambiente adequado ao trabalhador, foi permitido que dentro deste ambiente ocorresse ofensa à sua dignidade, condeno, né, porque não foi comprovada a ação da empresa no sentido de coibir os fatos narrados pelo trabalhador. Conclusão, indenização de danos morais em R$30 mil. Certo. Aí a gente volta para essa narração. Veja, o líder ou um profissional superior a esse trabalhador, o líder dava ordens para que ele fosse acompanhado obrigatoriamente até o banheiro feminino. Lembrando que ele fez uma cirurgia, transição de gênero, era homem, virou mulher. Essa é uma realidade. Lembra que fez a cirurgia. Fez a cirurgia. Eu já falei, inclusive, acho que tá nas minhas redes sociais, sobre nome social. A empresa precisa se atentar a esse detalhe. Nesse caso, parece que ninguém chamava ele pelo nome atual, e sim por apelidos, o que era mais agravante, que eu acabei não vou nem citar aqui. E, detalhe, ele fez 3 reclamações e nenhuma foi atendida. Resultado, a empresa foi condenada a pagar R$30 mil de indenização a título de danos morais, tá? Uma falha grave da empresa, porque 3 vezes, né, que ele... Sim, que ele queria que fosse chamado pelo nome social. Exato.
Nossa! E agora vamos lá, se eu tenho uma política, um protocolo, onde a empresa determina o que tem que ser feito, Sim. a gente torna esse ato desse colaborador, ou seja, do superior hierárquico a esse colaborador, uma atitude isolada que não representa as ideias e os ideais da empresa. Eu sei que é um tema, talvez, para alguns mais delicados, porque tem uns... Mas, enfim, o que eu quero sugerir? Talvez aquela pessoa mais conservadora, etc., tal, se atente ao seguinte. Tudo bem, nós concordamos, a sua casa, as suas regras. Você pode e deve colocar quais são as regras, mas tem alguns assuntos que não adianta. É o famoso murro em ponta de faca. Você vai brigar, vai nadar e vai morrer na praia. Por quê? Como eu disse, essa sociedade, ela se movimenta, ela está em evolução. Evolução no sentido, para alguns, pode ser, isso é involução ou não, etc. Tal. Mas olha um dado interessante. 16% dos juízes no Brasil são negros. Significa que o Poder Judiciário, ele escolhe ou ele trata indiferente os negros? Por que não a maioria de negros? Porque para passar num concurso público, para ser juiz, a pessoa tem que estudar, etc. Tal. Então, há um critério para se tornar juiz. Passou, ok, você vira juiz. Na sua empresa, crie mecanismos, crie critérios, e aí eu acho que você não vai ter problema nenhum. E esses critérios estão embasados na lei. Então, quando a gente fala de política, sexo, religião, time de futebol, eu acredito que a empresa ela consiga, sim, trazer alguns detalhes, trazer algumas limitações, etc. Tal. Mas por isso que a gente tem oferecido os cursos internos para os nossos clientes, por isso que a gente tem dado sugestões. A própria Justiça do Trabalho existe já hoje um protocolo para tratar esses assuntos, né? Então, infelizmente, alguns empresários que não têm esse tipo de orientação, né, o que fazer, né? Obviamente que você não pode sair ou permitir que uma coisa dessa aconteça, né? Pode ser um desastre para a sua empresa, né? Então, essa formação interna que você falou, de repente é de orientação aos líderes a como se comportar nesse ambiente? Olha como é interessante, Cláudio. A gente vê muito em decisões judiciais que, o fato da empresa ter assumido o risco comercial, o risco empresarial, ela deve tomar determinados cuidados. E esse risco, quando o empresário assume o risco empresarial, o artigo 2º da CLT autoriza tá? Ele ter o poder de direção da empresa. Então, o empregador pode falar que tipo de roupa vai usar, como vai usar, ele pode fiscalizar e-mail, ele pode fiscalizar o horário, pode, dentro dos critérios da lei. Então, o direito está aí para justamente ajudar. Sim. Quando a gente usa bem. Então, o poder de direção, o poder de gerir o seu próprio negócio, quando bem canalizado, tem um efeito muito legal, tá? Então, nem toda ordem vai gerar um dano moral. Nem toda ordem é assédio moral. Então, eu como empresário, eu posso sim determinar a cor do uniforme. Na empresa, o uniforme é azul, é vermelho, etc. Então, esse é um direito do empregador. E quando a gente vai falar com líderes, muito engraçado. Esses dias eu fui falar com alguns líderes, eu perguntei, quantos de vocês já tiveram esse tipo de treinamento? Ninguém levantou a mão. E a enquete foi, antes eu já tinha perguntado em quais companhias eles já tinham trabalhado. Grandes companhias, grandes empresas. Então, hoje é uma novidade que a gente tem se preocupado, né? Levado aos nossos colegas, nossos amigos, nossos clientes. São diferenciais. Você precisa treinar o seu colaborador para lidar com esse tipo de coisa. Isso é importante demais. Sem dúvida, sem dúvida. Isso com certeza já vai reduzir um monte de processos aí e conflitos, né? E olha que interessante, a juíza colocou assim, não foi comprovada a ação da empresa no sentido de coibir os fatos. Detalhe, ganha processo
quem tem prova, não quem tem razão. Se você consegue provar que você esgotou todos os meios para que determinadas situações não ocorram, certamente, tá? Isso sem sombra de dúvidas. Isso vai ser uma atenuante. Quiçá você vai ser inocentado, tá? Então, assim, a gente tem que saber usar essas ferramentas. Eu brinco, entre aspas, saber usar a justiça do trabalho. A defesa não começa somente lá na hora do processo de uma audiência. Começa nesse preventivo. Por isso que eu elenco como um dos principais meios alternativos de conflito. A conscientização, o treinamento, o preparo para lidar com essa sociedade. Poxa, que bacana. Eu preciso passar aqui mais 2 recadinhos, tá certo, doutor Alan? Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Abner, por favor, coloca aquele vídeo lá de apresentação do trabalho de treinamento e palestras, por favor. Beleza, pessoal, precisando aí de palestras presencialmente aí online, entre em contato através do e-mail contato@claudioluve.com.br. Doutor Alan, o papo aqui tá incrível, mas eu queria, antes de você continuar com o assunto aqui que tá muito bacana mesmo, eu queria fazer uma perguntinha. É uma pergunta minha aqui, né, que eu vim pensando aqui durante o nosso bate-papo, e como você enxerga a tecnologia como papel ou a sua ajuda na resolução de conflitos? Porque hoje a tecnologia está inserida em todas as áreas, né, em muitas atividades. E será que teria algum papel na ajuda de uma resolução de conflitos? Sem sombra de dúvidas. A tecnologia ela é uma realidade atual. A inteligência artificial, existem N formas, né, hoje de a gente pensar a convivência dessas pessoas, inevitável, a tecnologia, etc. Tal. A Justiça do Trabalho tem se preocupado com isso, né? Tem acreditado, né, na produção de provas digitais. O Código de Processo Civil já regulamenta isso. A Justiça tem um olhar muito crítico e técnico em relação a essas questões. Quando a gente fala de tecnologia na solução de conflitos, é muito interessante pensarmos que não simplesmente uma filmagem, não simples um áudio, não somente a foto pode ajudar na solução de conflito. Mas vamos imaginar que determinada relação jurídica trabalhista tenha lá uma questão envolvendo hora extra. E hoje já se admite o controle de jornada remoto. Já se admite a questão da geolocalização, principalmente para pessoas que têm trabalhos externos, etc. Tal. Então, não tenho dúvidas, tá, que a tendência é melhorar. Tá? E aí, quando a gente, como advogado, recebe uma demanda e a gente vai olhar para as provas, inevitavelmente a gente vê pessoas que trabalham em RH extremamente bem preparadas para lidar com informações, para lidar principalmente com a tecnologia. E, insisto, o processo ele é vencido quem tem provas e não quem tem razão. Por isso que também é uma outra ferramenta que a gente procura lapidar junto aos RHs, essa formação de provas. Então, por exemplo, o uso de celular no trabalho, né? Hoje é impressionante, todo mundo tem celular, não tem como, né? Mas só que isso dentro do ambiente de trabalho, quando bem
quando bem formalizado, tem os momentos, os lugares para ser usados, ok, bacana. E aí você consegue comprovar como. Vamos imaginar, tá? A seguinte situação hipotética. A pessoa postou alguma coisa no meio do trabalho, no horário de trabalho, mas o trabalho dela não permite que ela use o celular no horário de trabalho. Então, veja, a possibilidade, né, de você confiar naquela ferramenta tecnológica. Então, você vai ter lá uma filmagem lá do restaurante ou do local da empresa ali, que ele estava realmente usando o celular. Então, os meios são variados, né? Eu acredito que sim, é importante a otimização das ferramentas tecnológicas para usá-la como meio alternativo de conflitos. Outra dica bem bacana, quando a gente fala de contratos, né? Quando você tem contrato, é outra história. Vou dar um exemplo que eu acho que eu até usei já inicialmente, o transporte fretado fornecido pela empresa. Já tive uma situação onde a empresa, que era responsável pelo transporte daquela massa de trabalhadores, infelizmente apresentou uma série de problemas, deficiências. Só que quando fui acionado, eu falei, me manda o contrato dessa empresa para que a gente possa avaliar, para que a gente possa... O contrato era muito mal feito. E aí, a sua produção, a sua marca, a sua identidade pode ter tido uma série de problemas já nesse meio do caminho. Porque você imagina, seus funcionários todos uniformizados, do lado de fora, numa rodovia, porque aquele ônibus está quebrado. Não é legal, né? Então, quando a gente tem até o descontentamento dos próprios trabalhadores, que ou vão ficar na chuva, ou vão ficar no sol, ou vão ficar no calor, porque o ônibus está parado, etc. Tal, certamente esse clima organizacional, que muitas vezes o RH investe tempo e dinheiro, muito empenho para criar uma cultura, para criar um clima organizacional bacana, às vezes por uma questão contratual, você não consegue manter. Então, empresa, por favor, faça bons contratos, revise os seus contratos, coloque cláusulas que protejam a empresa, justamente porque eu estou olhando para o trabalhista. Né? A sua marca, a sua identidade, ok, bacana, mas o trabalhista, o seu colaborador. Outra coisa que a gente até comentou inicialmente, mas outra dica como meio alternativa é a arbitragem. Arbitragem é muito interessante, principalmente em contratos entre PJs, né? A gente vê muito pouco isso sendo usado, mas é uma sugestão. Inclusive, isso é uma decisão recente aqui em Campinas agora, onde o PJ ingressou como ação, pedindo reconhecimento de vínculo, mas o TRT 15, né, que é o Tribunal Regional de Campinas, pelo fato de analisar um contrato que tinha uma cláusula de arbitragem, rechaçou, falou, não, eu, Justiça do Trabalho, sou incompetente para julgar essa matéria, porque é um contrato entre empresas e prevê uma cláusula de arbitragem. Né? Então, são dicas valiosas, eu tenho certeza que quem anotou pode se valer delas. Certamente o seu RH será um pouco melhor, espero ter contribuído dessa forma, né? E gostaria de concluir da seguinte forma. Iniciei perguntando, né, qual que é o papel do RH? E, na verdade, ele se confunde com o papel do jurídico, né? Nessas relações humanas, e tem um autor que chama essas relações de relações jurídicas, todas elas são relações jurídicas porque existem consequências jurídicas, né? Mas qual é o papel do RH nesse contexto? Na solução alternativa, ou buscar alternativas para soluções de conflitos, né? E aí eu quero trazer a seguinte reflexão. Na indústria do cinema, existe um profissional que se dedica exclusivamente a cuidar do foco das imagens. E aí eu fui pesquisar, no Brasil não tem o CBO exclusivo de foquista. Esse personagem fundamental para a indústria do cinema se chama foquista. Aqui no Brasil ele existe, é uma profissão regulamentada, porém não tem o CBO, mas existe uma outra categoria que se enquadra. E o foquista, para ser foquista, se exige muito daquele profissional. Muita preparação, muita técnica.
ele é obrigado a manter o foco durante as gravações, etc. Você imagina em Hollywood, filmes extraordinários, caríssimos, né? Imagina uma coisa desfocada. Então, o trabalho dessa pessoa é fazer as medições da distância da câmera, dos objetos, das pessoas, e não deve ser nada fácil, porque uma cena, ela está em movimento, acontecem imprevistos, etc. Tal, e essa pessoa ele está o tempo todo ali na tela, olhando, ajustando o foco, para que nada saia do controle, né? E se ele perder o foco, é muito caro, é um desastre, aquele filme não serve para nada. Se ele perder o foco, a possibilidade, né, da imagem não sair tão boa, enfim, se torna imprestável aquela cena. E ele entende muito bem quem são os personagens desse filme, quem são os principais personagens, como as coisas acontecem. E o papel do RH é manter o foco. É acreditar naquilo que levou ele a escolher essa profissão maravilhosa, que assim como é o direito, como é o advogado trabalhista. E a gente percebe que muitos acabam hoje andando ou na contramão, ou andando no piloto automático, simplesmente aceitando as circunstâncias como elas são e porque não vou conseguir. Então, o meu incentivo hoje, nesse dia, é para que você e eu possamos manter o foco. As sociedades, as relações sociais são dinâmicas, mudam a todo tempo, e se a gente perder o foco, pode custar caro ou a gente queimar o filme de alguém, principalmente da empresa. Uau, muito bacana essa sua colocação, né? E até aproveitar também o gancho aí, dizer que o RH não tem que ter essa visão só operacional, o RH é mais estratégico. Né? Então é importante ter um olhar mais estratégico e ter toda essa conexão aí junto ao jurídico aí. Mas tem um comentário aqui do Anderson Mendes. Opa. Excelente a explanação do Dr. Alan e muito relevante a questão do gerenciamento de crises e prevenção dos problemas, dos riscos trabalhistas nas empresas. Olha que bacana aí, né? Obrigado, Anderson. É um advogado brilhante. Não tenho dúvida. Gratidão, doutor Anson, então. Doutor Anson, gratidão, doutor Anson. Doutor Alan, uma pena, mas o programa tem para os minutos finais, né? Mas eu quero agradecer novamente a sua participação. Deixe as suas considerações finais, reforce as suas redes sociais, para caso alguém queira aí contactá-lo, né? Por favor. Sim. Cláudio, para mim o seu convite é uma ordem. Assim que você pedir, estaremos aqui para contribuir de alguma forma. Espero ter ajudado não só o seu público, mas aqueles que nos mandaram as perguntas, etc. Para mim é sempre um privilégio. Quero agradecer a Deus primeiramente também pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre uma coisa que a gente ama tanto, né? Minhas redes sociais, o Instagram, eu vou passar do escritório, francosouza.advocacia. Lá nós publicamos muita coisa, muito conteúdo bacana. Quem quiser se atualizar, etc. Tal, estamos à disposição sempre. Lá vocês têm os contatos para que a gente possa bater papo, conversar. É sempre um privilégio, sempre uma honra poder estar aqui. Poxa, a honra é toda nossa, assim, você já está vendo um sócio nosso aqui, até mesmo a pedidos, né, da minha audiência, para trazer temas assim, né, porque é necessário se discutir temas como esse de hoje. Tá, então, assim, eu já vou te convocar aí para em breve você voltar aqui novamente aqui, porque eu brinquei naquele dia lá que você veio aqui, criar o quadro jurídico dentro do programa Gestão em Pauta. Será um prazer. Porque são temas relevantes e de informação, de conhecimento para a audiência, principalmente de recursos humanos. Atualizados, né? E também não só mas para os gestores também, entender um pouco das leis, né? Então, isso é fundamental. Então, novamente, gratidão, viu, doutor? Eu que agradeço. Maravilha. Quero novamente agradecer nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria.
Pessoal, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!